Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós. Aqui nós não temos conversas rasas, nós tratamos de princípios que sustentam destinos. Se essa mensagem edificar você, já se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @VanderleiDalvito, porque quando a verdade é liberada, ela precisa alcançar mais pessoas. Shalom, shalom. Shalom, shalom, estamos aqui com Márcio Tanino, apóstolo, profeta. Bom demais estar junto com ele sempre. Começa o ano, antes de começar o ano, eu já penso, quando que o Tanino vai vir? Nesse ano conseguimos trazer cedo, e qualquer coisa, lá para o final do ano, te trago de novo para cá, quando estiver por aí. Então, Márcio Tanino, nós, como profetas, sabemos da importância do profético nesses dias, sabemos dos erros do profético, sabemos também da necessidade da igreja e da sociedade de ter o profético, porque até há pouco tempo a gente pensava os ministérios dentro da igreja, profético dentro da igreja. Todavia a gente vê na Bíblia que os profetas, eles ungiam reis, eles delimitavam o futuro de nações. Verdade. E essa também é uma tarefa importante para o profético. Sim. De também ajudar a definir o rumo da nação das nações. Sim. Nós estamos juntos nos 40 dias de jejum, justamente também pensando nisso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, a importância do profético na igreja, na sociedade, como trabalhar com os erros proféticos. Enfim, fica à vontade para conversar um pouco conosco sobre isso. Eu conheci um profeta, na verdade, que nos discipulou, né? O profeta Amaro, e uma das funções dele na questão profética não era só dentro da igreja. Ele era convidado por prefeitos, governadores e até mesmo em algumas nações ele foi para conversar com os governantes, os presidentes, e sempre levando uma palavra de Deus para essas pessoas. E, de certa forma, isso influenciava em decisões, em atitudes de governantes, né? E eu creio que está chegando um tempo que, novamente, como no Antigo Testamento, você disse, né, a influência dos profetas na sociedade, nos governos, eu creio que está chegando esse tempo. Amém. Nós estamos, assim, talvez num processo de, não só da restauração dos profetas e do ministério profético, mas restauração da credibilidade aos profetas, porque por causa dos escândalos que já tiveram, que ainda tem, né? Sim. Se perdeu muita credibilidade, e então muita gente vê ainda com um certo receio o ministério profético, e acaba assim, né? Como você disse numa frase ali, né? Jogando o bebê com a água suja, né, e não tendo, às vezes, a maturidade de entender a importância do ministério profético dentre os 5 ministérios, seja para a igreja ou seja para a sociedade. Então, eu entendo que nós estamos num tempo que Deus está restaurando a credibilidade do ministério profético. E eu até tinha conversado com o profeta Vinícius Iracete, né, que a importância, porque ele assim, é uma pessoa muito humilde e que tem tido um alcance muito grande, né, principalmente no YouTube. Eu disse para ele, falei assim, olha, um dos propósitos de Deus para a tua vida é restaurar o ministério profético para que novamente as pessoas deem credibilidade a isso. É claro que muita gente busca isso, porque realmente quando nós encontramos, nos deparamos com ministérios sérios, né? Você vê quanto uma palavra profética, quanto uma palavra de conhecimento traz a edificação, o consolo, né? O encorajamento para as pessoas, né? E mesmo em meio a dificuldades, né? Uma palavra de Deus, o quanto isso nos edifica. A gente realmente gosta disso, mas a questão da seriedade também, né?
do caráter do profeta. Eu creio que Deus está trabalhando nisso para novamente que esse ministério possa exercer em plenitude, né? E eu creio que, como isso está crescendo dentro da igreja, né? Eu estive num evento conhecido como Bambu, dos pastores. Esse ano o pastor Jetro vai estar com vocês aí, que ele que organiza esse evento. Nós tivemos um momento, ano passado, em outubro, de orar em arrependimento, porque por causa dos escândalos, muitas vezes pessoas começaram a ironizar, né, as questões proféticas, os profetas, né, desonrando o ministério. E é claro que onde há desonra, aquele ambiente, os céus vão se fechar e a manifestação de Deus ela não vai acontecer, né? E porque o Senhor disse, né, quem recebe um profeta no caráter de profeta vai receber o galardão do profeta. Mas devido aos escândalos, houve, assim, por parte de pessoas que fecharam seu coração para aquilo, né? Ficaram mais temerosos, né? Mas é um tempo, assim, muito especial, que eu vejo que Deus está trabalhando nesse sentido, para que os profetas tenham uma voz também perante a sociedade, perante os governos. Estaríamos, inclusive, em Brasília, não como político, mas como profetas de Deus, para orar, para interceder e também para profetizar. Amém. Outra coisa importante do profético é o trabalhar junto, né? Porque sempre há competição, às vezes, em algumas áreas, empresários, profissionais, empresas, igrejas, pastores, e o profético parece que é mais que tudo, assim, uma espécie de competição. Quem tem o dom mais assim, mais forte, revelações. E nos anos 90 era bem forte, me parece, assim, essa competição entre os profetas e não trabalhava junto, né? Hoje a gente está percebendo que os profetas, o profético, o ministério profético, estão trabalhando mais juntos. É verdade. Né? Como você falou sobre o Vinícius Iracete, né? Também estava lá em São Paulo há pouco tempo com ele. E nós trabalhando junto e vários outros. Agora, o que é importante a gente fazer, Tanino, para que diminua realmente essa espécie de competição, você lá, eu aqui, e um certo receio de que o dom do outro vai se sobrepor ao meu, isso seria um orgulho? Fala um pouco sobre isso. Eu vejo assim, né, que é uma questão mais de imaturidade e vaidade, porque a competição ela acontece quando você não sabe o seu valor e aquilo que você carrega, né? Uma das coisas que eu tenho aprendido muito nesses últimos anos, principalmente ministrando para líderes, né, é a gente compreender quem nós somos e o que nós carregamos, que muitas vezes é diferente, mesmo num contexto profético. Existem pessoas que, vamos dizer assim, são mais proféticas para pessoas, outras são mais intercessores, porque muitos profetas atuam como intercessores, e outros profetas são a nível de nação, nível assim de uma maior influência, mas todos são importantes. Então eu vejo assim, né, que a gente precisa, primeiramente, não ter vaidade no nosso coração. E você, tipo assim, eu respeitar a unção e os dons que você carrega, né? E saber que eu também tenho o meu lugar ao sol, onde Deus me chamou para atuar. Então eu vejo assim, a questão de não ter uma vaidade de competir, a questão do respeito. E eu vejo assim, um coração de servo, né? Eu conversava um tempo atrás com o apóstolo Ricardo Wagner, né, e ele falando assim, né, que hoje, por exemplo, né, não é só no profético, é na questão dos conselhos de pastores, aquela coisa, que muitas pessoas estão como um gato escaldado, tipo, se você se apresentar com interesse, de alguma forma você está demonstrando um interesse de alguma forma se aproveitar da situação, as pessoas não vão
elas vão se fechar. Mas se você se apresentar simplesmente para servir e abençoar, as pessoas se abrem para aquilo. Eu tenho visto que realmente é isso que tem acontecido. A gente precisa, assim, sabe, a unidade em qualquer contexto, e no profético também envolve isso, é a gente ter um coração para servir, ser humilde e respeitar um ao outro, sabendo que nós precisamos de todos e dos dons que cada pessoa carrega e vai edificar a igreja. Amém. Não é verdade? A Bíblia fala sobre em parte conhecemos e em parte profetizamos. Sim. E fala então em parte, parcial. A profecia, um sonho, uma visão, uma palavra profética, ela é praticamente sempre parcial. Ela não trata do todo, não dá um projeto total. É um vislumbre daquilo que Deus quer fazer ou falar. Sim. Nesse sentido, é importante os profetas trabalharem juntos, né? Terem essa unidade. Sim. Aconteceu algo curioso que gostaria de compartilhar com os irmãos sobre trabalhar juntos no profético. Tem uma família, eles estavam passando por muitos problemas financeiros, problemas familiares, problemas de todas as ordens, assim, estavam desestruturados, assim. E ela teve um sonho à noite que um demônio estava tentando entrar na casa dela, através do vidro, cercando a casa dela, e no sonho ela me chamou para eu resolver a situação. Então, ela me acionou e eu fui lá para resolver a situação, no sonho, né? E de manhã cedo, Vinícius Iracete, que 6 da manhã tem a sua oração, citou o nome dela e disse, o nome dela, aquilo que você sonhou essa noite, faça. Só que ela não ouviu, ela não estava ouvindo. Quem ouviu foi o marido dela, e ela não tinha falado nada para o marido dela. E o marido dela disse para ela, você teve um sonho essa noite? Tive. Pois é, o Vinícius Iracete disse que esse sonho que você teve, você tem que fazer. E aí ela me ligou para eu então ir lá orar na casa dela, orar pela família, orar. Deus trouxe revelações fantásticas sobre a vida deles, os problemas que eles estavam passando. E a mudança deles foi tão grande que eles chegaram a mudar de ramo, mudar de cidade. Mudou tudo na vida deles, para melhor. Então foi uma espécie de revelação parcial do Vinícius, outra revelação em sonho para ela. E quando eu estive lá, Deus me revelou o nome também de uma pessoa que tinha feito o trabalho. Então, esse tipo de coisa é importante, né? Sim, sim. A pessoa entender que uma revelação profética, ela é uma parte, mas ela deve buscar ainda mais informações para que isso se concretize. Você concorda com essa análise? Sim, sim. Inclusive, eu tenho 2 amigos, né, que a gente ministra sempre no mesmo evento, e para pastores, né? E eu me lembro várias vezes, mas ano passado teve um momento muito especial. Esse meu amigo é um profeta também, estava ministrando uma palavra. Depois ele me chamou, falou assim para mim, Márcio, pensa num ato profético, né? E aí eu orei ao Senhor, Deus me deu um direcionamento e eu conduzi a parte do ato profético. Ele trouxe uma palavra, um direcionamento e me entregou o microfone para eu fazer o ato profético, e foi assim muito impactante. E eu tenho visto muitas vezes isso acontecer. Por quê? Porque realmente a gente não tem o todo. Às vezes a gente fala aquilo que Deus traz ao nosso coração. E às vezes a pessoa que está ali contigo, às vezes vai complementar o que você falou. E é algo assim tão tremendo, né? Porque você vai vendo o sobrenatural, coisas assim sobrenaturais acontecendo. E eu tenho tido muitas experiências nesse sentido, sabe? E o quão isso tem sido importante para solução de problemas, direcionamentos para as pessoas, né? Realmente a gente precisa trabalhar, né? Como havia na Bíblia, né? Assim, nas Escrituras, as companhias proféticas, né? A escola de profetas, né? E eu vejo que chegou um tempo, principalmente, que isso tem acontecido, profeta Vanderlei, por causa acho que nós estamos amadurecendo. No tempo da imaturidade era cada um por si, Deus por todos. Mas nós estamos vendo, né, que o profeta ele pode ser um cara de Deus, mas ele não pode estar sozinho,
tem que fazer parte de uma equipe ministerial, precisa estar assim, alinhado com uma liderança sobre a sua vida, para ele não achar que pode andar sozinho nas suas revelações e se perder na história, né? Sim. Você trabalha com ativação profética. Sim, Para sim. você dar uma orientação básica aí, o que você poderia falar assim, em 4, 5 pontos, rapidamente? Alguém que quer ser ativado no profético, começa por onde? O que é importante para ele trilhar até chegar a uma ativação profética? Primeiro, é a busca pessoal da pessoa, né? Porque a Bíblia fala assim: buscai os melhores dons, principalmente que profetizeis. A pessoa tem que ter o desejo de ela buscar isso, em oração, em jejum, né? O outro aspecto importante é andar com pessoas proféticas, porque uma das coisas que muito tem me marcado nesse tempo, é um texto, e tem acontecido nesse tempo, é o seguinte: existem, lá na Bíblia, quando Saul se encontra com os profetas, ele começa a profetizar. Ele é tomado pelo Espírito Santo e ele começa a profetizar. E aí as pessoas perguntam, estará ele entre os profetas? Não, ele entrou numa atmosfera profética. Então, por exemplo, eu busquei muitos anos essa questão profética. Assim, aprender, principalmente ouvir a voz de Deus, né? E orando, jejuando, muita oração em línguas, né? Porque a oração em línguas, ela ativa o nosso espírito para que a gente se torne profético, sabe? E quando Deus me alinhou também com o profeta Amaro, eu vi que deu um up. Por quê? Porque você entra numa atmosfera profética. O profeta, ele carrega um espírito profético, assim como o apóstolo carrega um espírito apostólico e os demais ministérios da mesma forma, né? O terceiro ponto é o discipulado profético. Então, Samuel não sabia ouvir a voz de Deus. Deus estava falando com ele, mas ele não sabia que era Deus, nunca tinha ouvido. E mesmo Eli, que não estava assim nas suas melhores dias, né, espiritualmente, ele orientou, ele ensinou. Então, um dos grandes desafios não é só a nossa busca pessoal, né? E quando eu falo andar com os profetas, é com pessoas que vão nos discipular. Porque como é que a gente vai saber profetizar se a gente não foi ensinado também nisso? De alguma forma, aprender com outras pessoas. E eu sempre digo para as pessoas que você erra menos e você vai ter mais assertividade ao ser discipulado. Então, nós vemos lá em Atos 9, o Ananias fala assim, um discípulo chamado Ananias. Ele era discípulo de alguém, de quem eu não sei, mas ele era discípulo de alguém que ouviu a voz de Deus e Deus guiou ele até a casa onde estava Saulo lá, né? Depois de ter perdido a visão lá, ele foi certinho lá, né? O GPS celestial lá, né? Exato. Então, o discipulado, ele é importante, né? E dentro do discipulado, um texto que o senhor tem falado muito é acerca do próprio Jesus. Por quê? Jesus, antes de iniciar o ministério, ele foi até João Batista. Ele se submeteu à autoridade de João Batista. E ele é batizado nas águas. A Bíblia diz que, na sequência, se abrem os céus, o Espírito Santo vem como uma pomba e ele ouve a voz dos céus. Uma das coisas assim que muito tem me marcado é o seguinte, que quando a gente anda alinhado e submisso a uma autoridade, nós andamos de céus abertos, ao mover do Espírito Santo, e a gente ouve com clareza a voz de Deus. Amém. Então, esses pontos, para mim, assim, são os mais importantes. Você falou de Céus Abertos, eu poderia pegar o livro Céus Abertos ali embaixo, agora eu vou te entregar uma cópia do livro Céus Abertos que eu escrevi, e justamente essa importância da gente promover que os céus se abram através de um discipulado, de obediência. Jesus teve os céus abertos por obediência também. Sim. Jesus transicionou praticamente a velha aliança de João Batista para a nova aliança a partir disso, né? Então, eu gostaria de encerrar falando sobre essa questão de como eu posso abrir os céus, né, sobre a minha vida primeiro, a minha casa, a minha família, né,
e o ministério, que então está o livro Céus Abertos, o Mover Profético para os Dias Atuais, e justamente traz essa tônica. Bom você ter lembrado sobre esses Céus Abertos, aqui está uma cópia para você. Obrigado. Fala um pouquinho mais, como você vê, assim, rapidamente, sobre como uma pessoa pode ter esses céus abertos sobre a vida dela, na sua percepção, além da que você viu ali sobre Jesus. Certo. Além, assim, desse aspecto da submissão a uma autoridade estabelecida, eu tenho visto, assim, que atitudes bíblicas, elas abrem os céus. Como, por exemplo, a obediência. Está lá em Deuteronômio 28, né, que fala que aqueles que guardam os mandamentos, né, vem uma série de bênçãos. Uma dentre elas é que os céus estarão abertos. E o contrário é verdade, ela também fala que os céus de bronze. Na desobediência. Olha aí. Então, a obediência a Deus, a obediência às direções, por exemplo, do Espírito Santo, faz com que os céus estejam abertos. Uma outra coisa que eu vejo que abre os céus é a adoração. Adoração. É uma vida não só de oração, mas de louvor, de adoração. Isso não na igreja, é uma questão particular, né? Os céus estão abertos, né? Quando Silas está lá preso, Paulo e Silas estão presos, e lá à meia-noite eles estão o quê? Orando e louvando a Deus. E ali foi um momento de céus abertos. Ali foi um momento de céus abertos. Então existem atitudes, né? Por exemplo, a pessoa às vezes está com os céus fechados em determinada área, por exemplo, financeira. Mas se ela é uma pessoa generosa, ela vai andar de céus abertos. E as bênçãos... Malaquias, né? Malaquias. Então eu fiz um estudo sobre isso, né? Porque eu vi o quão importante a gente andar sobre céus abertos. Porque se os céus estiverem fechados, tu pode fazer o que for. Querer fazer o que for não acontece. Nós não temos o favor, não temos a manifestação de Deus. Nós vamos ver Jesus, né? Não só nesse momento com os céus abertos, mas lá em João capítulo 1, acho que é o último versículo do capítulo 1, ele fala que os céus estavam abertos e anjos subindo, anjos descendo. Né? Então, existem atitudes, são atitudes. E principalmente isso, obediência, adoração, submissão à autoridade, no que se refere à questão de finanças também, né? Lá vai dizer sobre isso, as janelas dos céus abertas, né? E a santidade, né? A santidade, ela mantém os céus abertos sobre a nossa vida também. Obrigado, Márcio Tanino, obrigado, querido. Então, acompanhem a gente nas redes sociais, @VanderleiDalvit. Acompanhe também o Tanino, Márcio Tanino, e esteja conosco. Shalom, shalom.